Paz do Senhor, povo de Deus, aqui é o Jaime Jorge. Eu gostaria de compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. A primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 18. Vou ler o versículo rapidamente, que diz assim: Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Este texto é um texto muito conhecido, né? Porém é um texto pouco pregado, pouco falado. Dificilmente nós vemos mensagens nos dias de hoje acerca deste texto. Mas não quero entrar no contexto histórico. Gostaria apenas de compartilhar uma revelação que o Espírito Santo de Deus me deu pela graça de Deus, e eu gostaria de compartilhar, porque a fonte ela é inesgotável, né, irmãos? Nós não podemos pensar ou imaginar que nós sabemos tudo e que conhecemos tudo, porque a fonte é inesgotável. Deus sempre tem coisas novas para as nossas vidas, porque Deus é um Deus de coisas novas. Deus é um Deus que faz coisas novas, e a nossa vida nós temos que viver em novidade de vida na presença de Deus. Mas a revelação que o Espírito Santo de Deus me deu, eu gostaria de compartilhar, porque se nós analisarmos este versículo, nós vamos entender que existem coisas em nossas vidas que têm preço e existem coisas que têm valor. Quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver de forma clara Pedro, ele dizendo que nós não fomos resgatados por Deus por coisas corruptíveis, como prata, como ouro. Então, nesta primeira parte do versículo, eu entendo que Pedro ele usa aquilo que mais tem preço nos dias de hoje, que é o ouro e a prata. Se não me engano, alguns dias atrás o preço da grama do ouro estava quase R$300. Então imagina o que as pessoas aqui na terra mais admiram, mais veneram, é o ouro. Tanto que há pessoas que matam umas às outras aí, que brigam, famílias que se destroem por causa de herança, por causa de ouro, por causa de prata. Só que Pedro ele escreve dizendo que nós não fomos resgatados da nossa vã maneira de viver por coisas corruptíveis como ouro e prata. Se aquilo que nós damos mais importância, humanamente falando, aqui na terra é o ouro e a prata, Pedro ele vai trazer esta revelação dizendo que nós não fomos resgatados por coisas corruptíveis como ouro e prata. Ou seja, existem coisas na minha e na sua vida que não têm preço, tem valor. Mas qual a diferença de preço e de valor, Jaime? Eu penso de forma clara que preço é algo corruptível, é o que o texto nos revela. Porque Jesus, quando nos resgatou, ele não pagou um preço, ele trouxe algo de valor, que foi a sua própria vida, o seu próprio sangue. Isto não é preço, irmãos, isto é de valor. Aleluia. Tem coisa na minha e na sua vida que nós não podemos negociar. Aleluia. Tem coisa na nossa vida que nós não podemos barganhar, porque não tem preço, tem valor. Imagine se um familiar nosso, Deus nos livre e guarde, for sequestrado. De repente, aquelas pessoas que o sequestraram entram em contato conosco. Elas vão barganhar com a gente, pedindo algo em troca para libertar o nosso familiar. E por que é que nós então nos dispomos a fazer qualquer coisa para poder ter novamente o nosso familiar? Porque é algo que não tem preço, é algo que tem valor. Um pai que tem uma filha sequestrada, uma mãe que tem uma filha sequestrada, ela não pensa duas vezes. Se o sequestrador pedir R$10.000, o pai ou a mãe pode até não ter, mas ele vai fazer de tudo. Ele vai pegar emprestado, ele vai dar um jeito, mas vai conseguir o valor para poder resgatar novamente
a sua filha, o seu filho. Por quê? Porque ele entende que isso não tem preço, isso tem valor. Eu não sei se você consegue entender o raciocínio da revelação, mas à luz do Espírito Santo, que eu quero trazer para as nossas vidas neste dia, é que você não pode negociar algumas coisas na sua vida. Porque Deus nos deu algumas coisas que nós não podemos negociar, porque nós temos que entender que não tem preço, tem valor. Por exemplo, a presença de Deus em nossa vida é algo que não tem preço, nós não podemos negociar, porque ela tem valor. As nossas amizades que nós temos, amizades que Deus nos deu, e eu louvo a Deus pela vida de cada um dos meus amigos. Eu sou grato a Deus porque Deus tem me presenteado com pessoas incríveis na minha vida. São pessoas que Deus granjeou na minha vida que eu entendo que não tem preço, tem valor. A presença de Deus, a presença do Espírito Santo, os dons que Deus nos dá, são algo que nós não podemos negociar, nós não podemos barganhar, irmãos, porque são algo de valor, não é algo que tem preço. Algo que tem preço você compra hoje, até vende amanhã e você não vai sentir falta. Hoje você compra um carro, compra uma moto, passa alguns anos, você vai vender aquele carro, vai vender aquela moto e vai comprar um outro melhor. Por quê? Porque é algo que tem preço. Mas quando é algo de valor, um presente quando é recebido, a pessoa olha e fala: nossa, que coisa linda, você não me vende? Aí o que você responde? Eu não posso vender, porque isso aqui foi um presente que eu ganhei. Ou seja, é algo que não tem preço, é algo que tem valor. Então eu venho nesta manhã, neste dia, para te fazer entender: valorize as coisas de Deus na sua vida, valorize as amizades que Deus te deu, valorize a tua família, valorize a presença de Deus, valorize os dons de Deus na sua vida, porque são coisas que não têm preço. E Pedro ele vai escrever que nós fomos resgatados, ou glória, que não foi por coisas corruptíveis, mas foi pelo precioso sangue de Jesus, aleluia. É algo que não tem como dimensionar. Deus estava no céu juntamente com teu filho e ele mandou algo de valor para que pudesse nos resgatar. Ele não mandou algo que tivesse preço, ele mandou algo que era de maior valor, que foi a vida do seu próprio filho, Jesus Cristo. Então não negocie as coisas de valor da sua vida. Não abra mão das coisas de valor da sua vida. Que Deus em Cristo abençoe a tua vida, em nome de Jesus.